Olá pessoal, eu não ia gravar hoje, mas decidi fazer um vídeo rápido aqui descrevendo algumas coisas para quem ainda não sabe. Vocês sabem que dos 11 urubus que compõem o STF, não há um só lá que tenha um pingo de dignidade. Se esses caras tiverem que sair de lá via aposentadoria, isso só ocorrerá quando eles tiverem 75 anos de idade. No final desse ano, o Celcinho da Vila Vintém some de lá. A gente atura esse cara desde quando o Sarney era presidente, pra você ter uma ideia. Ano que vem, Marco Aurélio Primo do Collor também escafede-se. Aí em 2023, no primeiro ano do próximo mandato, né, presidencial, mais duas muxibas também vão ralar peido. Né, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, ex-advogado que foi colocado lá pela mulher do Lula. Então, se tudo correr como está, até 2023, esse governo vai poder indicar 4 novas pessoas para lá. Existe uma proposta de revogação da PEC da Bengala que, se aprovada, diminuiria a idade de saída desses caras para 70 anos. Ou seja, eles sairiam 5 anos mais cedo, né, e aprovar isso agora é praticamente impossível. Até porque seria preciso 3/5 da Câmara e Senado para passar uma coisa dessa, alterar a Constituição. E o Rodrigo Maia e o Alcolumbre nunca iriam pautar isso. Né? Mas na véspera da próxima eleição, com o político querendo ser reeleito, tá? Se for pautado, tem chance sim. Tá? Com essa PEC, até 2026, mais 3 sairiam. Né? Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. 3 figuras também igualmente desprezíveis. E 7 novas pessoas poderiam estar lá. Mas isso é sonhar demais, né? O que é certeza é que pelo menos 4 vão sair. Se a gente conseguisse o impeachment de um só deles, né, o Alexandre de Moraes, por exemplo, já seria ótimo. Eu cheguei a pensar que a gente poderia focar nele especificamente para fazer, né, os pares dele, o Senado, meio que sacrificá-lo. Mas isso não tem precedentes, provavelmente isso não vai acontecer, até porque fragilizaria a posição do resto deles, né? Aqui no Brasil nós temos o chamado foro privilegiado, né? Isso amarra o Senado ao STF. O STF foi adaptado para ser a grande instituição de salvaguarda do crime e do socialismo no Brasil. Percebem o tanto de coisa que tem que ser pautado para votação e nunca é? O Rodrigo Maia e o Alcolumbre não pautam nada, nada. Ele fez o que nem o regime militar conseguiu fazer de 64 a 85. A única coisa que o Congresso fez esse ano foi montar uma grande fogueira de São João para os estados queimarem o seu dinheiro, queimarem, roubarem. Tá? Não viaja nessa historinha de compra de respirador, não. Percebam a importância de eleição aberta para a presidência da Câmara e do Senado. Você não tem como culpar direito um deputado. Nada vai para a pauta, você não tem o nome de ninguém aparecendo. Tá? Acabou de sair uma medida provisória ótima do governo que vai destruir a Rede Globo na negociação com os clubes de futebol. Todo mundo está a favor dessa medida e é bom para todo mundo. Imagina o tanto de artistinha, lacrador que vai ser posto na rua por causa disso. Mas o Rodriguinho Maia tem tudo para jogar no lixo essa medida sem nem colocar em votação, como ele fez com as outras. E aí tem débil mental falando que isso não é prioridade por causa do coronavírus, é Covid, é aquecimento global, mas tudo é motivo para parar e destruir o Brasil. Né? Mas que subterfúgio barato, que desculpa esfarrapada é essa? Daqui a pouco vão querer que as pessoas do governo se rasguem todas para poder ajudar supostamente o coronavírus. Mas que não é coronavírus, rapaz? Que coronavírus o quê? Tudo indica que esse vírus foi criado sim em laboratório pela China. Agora vocês vão piorar o problema? É brincadeira, terrível. E eu queria falar também sobre questão da reforma política, né? Que é falado muito, mas ninguém vai exatamente nas coisas que são mais importantes, ao meu ver, e eu vou falar aqui, tá? Por mais canalha que um senador possa ser, expor ele nas redes sociais nem faz tanto efeito. O mandato dele dura 8 anos, tá? Então ele tem 8 anos para fazer todos os absurdos que você imaginar, e depois não tem problema ele não ser eleito na próxima. Tá? O estrago já vai estar feito, eles vão poder empurrar outro farsante por mais 8 anos. E assim o ciclo se repete. Por isso que é importante candidatura avulsa, para livrar um pouco, né, o povo dessas máfias que são os partidos políticos, que acabam deixando o povo até sem opção na hora de votar. Nos Estados Unidos são 2 senadores por estado, com mandatos de 6 anos e com mandatos intercalados, de modo que a cada 2 anos aproximadamente 1/3 do Senado é renovado em eleições. E agora eu queria fazer um comentário rápido sobre aquela rapariga chamada Sérgio Moro, que deve estar lavando a louça agora enquanto a Rosângela conserta o carro. As opiniões dele não são mais relevantes, porém ele continua fazendo um mal ao Brasil nos bastidores. É o seguinte, ele continua falando em corrupção no Twitter dele, e eu vi uma reportagem falando que a Lava Jato em Curitiba recuperou 4 bilhões de reais.
né, que se perderam pela corrupção. Aí eu dei uma olhada em umas reportagens falando que o último aumento do salário do STF teve um efeito cascata no Poder Judiciário, Ministério Público, etc., de quase 6 bilhões de reais. Ou seja, toda essa ladainha da Lava Jato recuperou 4 bilhões e só uma canetada, um aumento do Judiciário, né, que foi patrocinado pelo STF, depois eu vou deixar o vídeo, gerou um efeito cascata, um prejuízo de quase 6 bilhões de reais. E aí, o que é pior, a corrupção ou o socialismo? A corrupção, perto do socialismo, não é nada. A corrupção, nem de longe, é o maior problema político do Brasil. Nem de longe, tá? Eu não vou deixar os meus telespectadores aqui, que são vocês, serem enganados por essa conversinha de corrupção, corrupção, corrupção. Uma canetada com essa história de coronavírus aí do Congresso gera um rombo de 50 bilhões, de 100 bilhões, tá? Que desaparece pelo Brasil afora. E você tem visto esse dinheiro aí? Olha o que é 50 bilhões, cara. Eles falam em 50 bilhões como se fosse 50 centavos, tá? Aí você vai falar de corrupção que perdeu ali 1 bilhão, 3, 4 bilhões que a Lava Jato recuperou? É brincadeira, né? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem aí com os prints e com o vídeo do Toffoli no final, comemorando o aumento que ele teve no final de 2018, né, em que foi aprovado pelo Senado e sancionado pelo Temer, na última hora. Presidente, como é que o senhor avalia a aprovação agora à tarde no Senado? Em primeiro lugar, gostaria de público de agradecer ao Senado da República, aos senadores, a aprovação deste projeto de lei, que já havia sido aprovado em 2016 na Câmara dos Deputados. Portanto, agora se faz uma revisão da inflação do período de 2009 a 2014 dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em nome do Supremo Tribunal Federal, em nome de todo o Poder Judiciário, eu gostaria de agradecer ao Congresso Nacional a aprovação deste projeto, principalmente porque agora poderemos enfrentar o problema do auxílio de moradia. Principalmente porque com a aprovação do novo subsídio nós poderemos então resolver esta questão do auxílio moradia. Vou conversar com o relator do caso, o vice-presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, para ver o melhor hora de nós deliberarmos a respeito. E também é importante destacar que, do ponto de vista do orçamento do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário, isso está dentro do nosso teto, isso está dentro do nosso orçamento, ou seja, não se está colocando valores novos. Nós cortamos em alguns programas para, então, poder atender a este projeto de lei do subsídio com a revisão de perdas inflacionárias. Aqui, olha, dinheiro pra vocês! Ô, nosso amigo!